grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. Grécia e Roma. Europa, que continuou sendo um remanso de pequenas comunidades agrícolas, se incorporou com atraso ao processo da civilização. Durante o milênio anterior a Cristo, houve um grande incremento da população no norte da Europa, onde começaram a ser cultivadas grandes extensões de terra pela primeira vez. A expansão local deu lugar a migrações a lugares escassamente povoados. Nesta era, apareceram as primeiras e florescentes civilizações europeias, os mundos clássicos de Grécia e Roma, que estabeleceram tradições que ainda se conservam em nossos dias. Na antiga Grécia, é onde se acham as origens da tradição democrática que se reflete, embora de forma diferente, nas câmaras dos parlamentos. A mesma palavra democracia significava poder do povo. Este ideal encontrou sua expressão na cidade-estado de Atenas. Hoje é adotada não só por muitos governos, mas também por organismos internacionais, como as Nações Unidas, que reconhecem a igualdade soberana de seus membros. Por outra parte, devemos observar os romanos para encontrar as origens do pensamento legal. Quase todas as nações da Europa continental possuem códigos legais de estrutura romana. Na Grécia, surgiu o espírito da investigação científica e a procura do significado e da beleza das coisas. Seus matemáticos, seus filósofos, como Sócrates, estabeleceram princípios que ainda se ensinam nos colégios. Seus escultores e arquitetos desenvolveram sistemas de proporção e de composição que influenciaram os artistas a partir de então, como no monumento a Washington. Em Roma, surgiu a aplicação prática de muitas destas ideias na arte de governar, na engenharia e na construção, como no Pont de Gardenius, onde se combinam a graça, a proporção e a funcionalidade. Grande parte da nossa arquitetura, tanto na América como na Europa, foi influenciada pelo estilo clássico de 2000 anos atrás. Mas quando e onde tomaram forma todas estas tradições? Estudando o passado, podemos evocar as imagens que fundamentaram os alicerces de muitos dos aspectos da civilização europeia. No século XII a.C., o mundo micênico foi invadido e derrubado por hordas de povos de língua grega do norte, que se estabeleceram na zona que hoje conhecemos como a Grécia moderna, e de lá as costas da Ásia Menor, abrangendo com o passar do tempo todo o mar Egeu. Estes povos adoravam o deus Zeus, tal como fizeram os micênicos, e também outras muitas divindades, entre as quais se encontrava Afrodite, deusa do amor. Depois deste período, no século VIII a.C., o ferro substituiu o bronze nas ferramentas e nas armas. E além disso, os gregos, após desenvolver um invento fenício, passaram a contar com um alfabeto que flexibilizou a escritura. Utilizada inicialmente só em certos afazeres, como os inventários, estenderiam seu uso à literatura, sendo um grande exemplo a poesia épica de Homero. Também foi a era na que se realizaram estas grandes copas decoradas com motivos geométricos. A vida grega ou helênica dependia da cidade-estado, ou polis. A Grécia possui um grande número de pequenas planícies costeiras rodeadas de montanhas. Aqui uma comunidade podia crescer num isolamento relativo de seus vizinhos.
Isto ajudou a formar unidades políticas naturais, com frequência muito reduzidas, surgidas a partir de comunidades agrícolas, sendo Atenas a que se converteria na maior das cidades-estado. O século VIII a.C. também viu o começo de 200 anos de expansão colonial alimentada pelas disputas políticas e um forte desejo de fomentar o comércio, assim como de obter novas terras. O comércio foi facilitado pelo começo do uso da moeda, que tinha tido lugar a começos do século VII a.C. Os colonos gregos se deslocaram em círculos cada vez mais amplos até o Mar Negro e Trácia a leste, até Sicília, ao sul da Itália, França e Espanha a oeste. Embora não fossem colônias no sentido moderno da palavra, mas assentamentos agrícolas independentes, este movimento mudou a face do Mediterrâneo. O Mar Egeu Oriental se converteu no ponto de encontro de novas forças culturais procedentes da Síria, Mesopotâmia e inclusive da Índia. Nos séculos IV e V a.C., teve lugar um florescimento cultural sem antecedentes, especialmente em Atenas, em cuja pequena comunidade surgiram dramaturgos como Estiros, Sócrates, Eurípides, Aristóteles. Se crê que Eurípides tenha escrito umas 92 peças de teatro, muitas das quais lidas e representadas ainda em nossos dias. Também foi a era de historiadores como Tupírides e Heródoto, de Demóstenes e de Péricles, ou de oradores políticos e de gigantes da filosofia como Platão e Aristóteles. Se reconstruíram templos e no ano 444 a.C. se iniciaram as obras do Partenon, que foi completado com 50 impressionantes colunas que sustentavam um friso contínuo de 160 metros de comprimento, dos quais 102 podem ser admirados pelos visitantes do século XX. A Acrópolis, no centro de Atenas, estava adornada com edifícios belíssimos. Além disso, nesta era começou a filosofia científica. Os babilônios haviam tomado como sagrados os eclipses, ao mesmo tempo que os gregos perguntavam-se por que estes sucediam. Os egípcios haviam utilizado a geometria e os gregos desenvolveram o teorema de Pitágoras. Ao invés de aceitar as coisas por seu valor aparente, os pensadores gregos se dedicaram a explorar a lógica que encerravam. A sofisticação da cultura grega também fica refletida na sua famosa cerâmica de figuras negras e vermelhas, que encontrou um mercado imediato em toda a zona comercial grega e foi achada em lugares tão distantes como a Índia, a Rússia Central e o sudoeste da Alemanha. No entanto, estes achados não eram produto de uma sociedade isenta de problemas. A ameaça que representava o conflito entre ricos e pobres e a revolta dos escravos aumentou com a introdução da agricultura comercial e das grandes propriedades. Os pequenos agricultores se arruinaram e os camponeses sem terra fugiram às cidades, engrossando as legiões de pobres urbanos. Em Esparta, o temor de uma rebelião de escravos oprimidos teve um grande peso, convertendo a cidade virtualmente num campo militar. Esparta fomentava as virtudes de uma vida rigorosa, de austeridade e disciplina em prejuízo da arte e da cultura. Atenas decidiu aceitar a associação com o povo, convertendo-se assim numa democracia, a primeira democracia da história. Se tratava de uma democracia limitada, já que por baixo dos cidadãos que gozavam de direitos políticos, havia mulheres, estrangeiros e escravos, os quais, junto com as crianças, representavam 2/3 da população. Todo o poder estava em mãos da Assembleia, e qualquer cidadão podia assistir, falar e votar nesta. Formou-se um conselho executivo de 500 pessoas, distribuídas em comitês de 50 durante a 10ª parte do ano, escolhidas por sorteio ou por acaso, sendo a presidência rotativa. Só eram escolhidos os chefes militares e por apenas um ano cada vez. Virtualmente todos os demais juízes ou ministros eram escolhidos por sorteio. No final do ano deviam submeter-se à aprovação dos tribunais do povo. Péricles, o famoso político ateniense, descreveu desta forma o sistema. A nossa Constituição se denomina democracia porque o poder se encontra em mãos de uma maioria e não de uma minoria, mas as nossas leis garantem um trato igual a todos pelas disputas privadas.
No entanto, a democracia ateniense era um edifício muito frágil, com as forças reacionárias sempre espreitando, dispostas a reconquistar seus privilégios. Além disso, o mundo das cidades-estado era inerentemente inestável. Atenas tinha seus aliados, mas sua riqueza e poder também despertavam hostilidades. No começo do século V a.C., Esparta e Atenas se uniram para rechaçar a invasão do grande império persa. Conseguiram derrotá-lo nas batalhas de Marathon e de Salamina. A Batalha Naval de Salamina, no ano 480 a.C., foi uma vitória muito árdua e, tal como a descreveu Ésquilo, a praia inteira e o Recife todo ficaram cobertos de cadáveres. Não obstante, no final do século, Esparta e Atenas se envolveram em amarga e sangrenta luta, a Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos. O mundo grego se havia debilitado, deixando a porta aberta a outro agressor, o semibárbaro reino da Macedônia, nos confins do norte da Grécia. A unidade que as cidades-estado gregas não haviam alcançado por si mesmas foi imposta por Filipe de Macedônia no ano 338 a.C. e seu filho Alexandre Magno completou a sua obra. Os grandes dias da Grécia se haviam concluído e com Alexandre passamos da Idade Helênica à Helenística. Alexandre era um gênio militar e, sob seu comando, Macedônia se converteria em breve numa potência mundial. Derrubou as fronteiras do mundo grego, fundando cidades à medida que avançava. Partindo da Europa, cruzou com seu exército a Ásia Menor, o norte da África, rodeou a Mesopotâmia em direção ao Golfo Pérsico, arrasou o Império Persa e continuou até o Extremo Oriente, além de Samarcanda e Bucana, alcançado assim o Tashkent. Depois cruzou o Indocus, a caminho da Índia, mas suas tropas já estavam cansadas e regressaram, dirigindo-se à Babilônia, onde morreu à precoce idade de 32 anos. Havia percorrido quase 20.000 quilômetros em 10 anos, lutando constantemente, e o seu império se estendeu da Grécia às fronteiras da Índia. Depois da morte de Alexandre, seu império se fragmentou rapidamente em 3 regiões principais: o pequeno reino da Macedônia, o Egito Ptolomeico e o reino dos Selétidas. Porém, o mérito de Alexandre foi o de estender a civilização grega ao Extremo Oriente. O comércio floresceu como nunca, o velho mundo das cidades-estado independentes tinha desaparecido e os dialetos locais se fundiram numa língua comum, o koiné, que foi utilizada amplamente em todo o Oriente Médio. Os deuses gregos se complementaram com as religiões orientais e se desenvolveram as filosofias características da era helenística, como o epicureísmo, o estoicismo e o cinismo. Nasceu uma nova visão do mundo, diferente da exclusividade da Grécia clássica. As crenças e os conhecimentos estabelecidos eram postos em dúvida. Havia um crescente experimentar não só na escultura, mas também nas ciências e nas matemáticas. Foi, portanto, o mundo helenístico e sua civilização, e não a Grécia clássica, o que herdou Roma. Roma só estava em seus inícios quando Atenas desfrutava a sua idade de ouro. E mal começava a afirmar-se como potência quando a civilização helenística se encontrava em seu auge. Sendo originariamente um conjunto de assentamentos de aldeias de pastores latinos, Roma se desenvolveu até converter-se numa cidade durante o século VI a.C. e paulatinamente unificou a Itália sob seu comando, devendo seu predomínio sobretudo ao seu grande poderio militar, disciplinado e combinado com a habilidade e a diplomacia na formação de alianças e a fazer amplas concessões contra seus próprios interesses. Porém, no ano 264 a.C., Roma chocou-se com Cartago, a grande potência marítima do Mediterrâneo, com colônias ao longo da costa africana e também na Espanha, Sicília e Sardenha. As 3 guerras púnicas que se desenvolveram ao longo de um século converteram Roma numa potência naval formidável. Gradualmente, Roma estendeu seu império até incluir a Sicília, a Córcega e a Sardenha.
Não obstante, no ano 218 a.C., Aníbal, general cartaginês ao mando de um exército de 40.000 homens e um grande número de elefantes, cruzou os Pirineus da Espanha até o sul das Gálias. De lá cruzou os Alpes, invadindo a Itália, infligindo grandes derrotas aos exércitos romanos antes de ver-se obrigado a retroceder. Quase esmagada por Aníbal, Roma finalmente derrotou os cartagineses na Espanha no ano 206 a.C. Um temor patológico ao ressurgimento de Cartago levou os romanos a conquistar o norte da África. Novos conflitos os levaram à Grécia e à Ásia Menor, e passo a passo conquistaram a margem oriental do Mediterrâneo. No ano 58 a.C., Júlio César, poderoso e ambicioso aristocrata, comandou um ataque contra as Gálias e com o tempo as fronteiras de Roma se estenderam através da França até o Reno e posteriormente a Grã-Bretanha, a Romênia e a Síria. No ano 180 d.C., o Império Romano se estendia desde os confins da Escócia, no ocidente, até a Síria, no oriente. Houve muitas revoltas, apesar de que Roma, quando lhe interessava, concedia à sua cidadania certa liberalidade. Os povos conquistados eram governados e defendidos com firmeza de comum acordo. No entanto, quando este acordo fracassava, o castigo era rigoroso e exemplar. O Império Romano dotou uma vasta área de uma única moeda e baixas taxas alfandegárias para o comércio, facilitado por uma complexa rede de estradas e de portos protegidos. As mercadorias provinham de todos os cantos do império para satisfazer as exigências da rica e ampla população romana. Os animais para o circo procediam de todos os lugares, da Europa ursos e javalis selvagens. Do Oriente Médio, tigres e leões. E do norte da África, camelos e leopardos. Eram importadas grandes quantidades de trigo do Egito, têxteis e especiarias da Síria, azeite da Espanha, mármore da Ásia Menor e do norte da África, estanho e escravos da Grã-Bretanha. Também havia um amplo comércio entre as diferentes comarcas que faziam parte do Império. O comércio não terminava em suas fronteiras, se comerciou com a China dos Shan e se estabeleceu a famosa Rota da Seda, que passava por Espanha, Samarcanda, Casgar e chegava até Lan e Chou e Loyabi. Administrar esta enorme área era uma tarefa imensa. Os aristocratas romanos desempenhavam uma breve série de cargos para converterem-se em cônsules no Senado, ocupando o cargo durante um ano. Só um cônsul podia comandar um exército. Os ex-cônsules podiam mais tarde desempenhar cargos em ultramar como procônsules. Este sistema, estabelecido sobre uma base republicana nos primeiros dias do Império, se mostrou inadequado. Havia corrupção, incompetência e esporádicos distúrbios civis. Em períodos de tensão, os generais ambiciosos podiam deter todo o poder, como fez o ditador Júlio César, destruindo assim a forma tradicional de governo republicano. No ano 31 a.C., após um século de guerras civis e um incremento do predomínio militar, a estabilidade foi restabelecida pelo sobrinho de César, Augusto. Após ganhar-se a lealdade das tropas, deteve todo o poder, permitindo ao Senado compartilhar com ele a tarefa de administrar o poder. Apesar de tudo, o poder efetivo permaneceu nas mãos firmes do imperador. Augusto introduziu reformas nos impostos e na administração, o que concedeu ao mundo ocidental o período mais longo de paz que tinha desfrutado até então. Deste modo, a totalidade do norte da África, das fronteiras do Egito ao Atlântico, podia ser vigiada por uma legião composta de apenas 6.000 homens. A paz de Augusto foi celebrada com a construção de edifícios. Em todas as cidades do Império surgiram monumentos, arcos triunfais e anfiteatros. A consumada perfeição de seus edifícios é impressionante.
As termas de Diocleciano em Roma se levantavam sobre uma superfície de quase 13 hectares, e seu vestíbulo central estava decorado com uma cúpula de uma altura de 28 metros. O Fórum de Roma era um lugar de encontro aberto, com tribunas para os oradores públicos e os comícios, onde se reunia a Assembleia Popular. Muito perto dali se encontravam os templos dos primeiros deuses romanos, como Juno, Saturno e Vesta, numerosas lojas e os teatros de Pompeu e Marcelo. Havia também nada menos que 6 hipódromos, sendo o maior de todos o Circo Máximo, com uma capacidade de 140 mil espectadores sentados. O Coliseu, onde tinham lugar os combates entre gladiadores, tinha uma capacidade de 50 mil espectadores. O próprio Augusto gabou-se de haver proporcionado 8 espetáculos de gladiadores, nos que 10 mil homens haviam lutado até a morte, e 26 combates nos que haviam sido sacrificados 3.500 animais. Os romanos também se destacaram na construção de aquedutos, pontes e fortificações fronteiriças, como a muralha de Adriano, que se estende ao longo de quase 120 quilômetros ao norte da Inglaterra, do rio Tâmisa até Sowerfield. À medida que as províncias foram pacificadas, a nobreza local se deslocou às cidades e começou a falar latim. Se construíram templos e grandes casas de campo seguindo o modelo romano, como Volubilis, no Marrocos, com elaborados banhos, aquecimento, mosaicos e decoração pintada. Pompeia e Herculano conservaram toda a sua integridade ao serem recobertas pelas cinzas vulcânicas emitidas pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Nos oferecem uma fascinante visão da vida numa pequena cidade do Império Romano. Em Herculano há muitos exemplos da casa romana tradicional, com os quartos dispostos ao redor de um pátio aberto, quadrado ou jardim. Mercadores abastados ou patrícios devem ter vivido nestas casas, ficando refletida sua riqueza pela profusão dos mosaicos e a decoração pintada. As ruas com esgoto eram ladeadas por lojas, intercaladas com edifícios públicos, banhos e templos. A Grécia, em grande parte, foi a fonte inspiradora da arquitetura e da arte romanas. Muitas estátuas romanas de mármore são efetivamente cópias dos originais gregos de bronze desaparecidos. Apesar disso, os romanos desenvolveram seu estilo altamente naturalista em retratos. A era de Augusto também foi celebrada pela poesia de Virgílio, Horácio e Ovídio. Uma grande parte da civilização romana pereceu com o tempo e hoje em dia só podemos ter uma visão de conjunto do mundo clássico a partir daqueles fragmentos que sobreviveram. Porém, o legado de Roma não se encontra só em fortes ruínas, monumentos e restos de estradas. Existe um legado muito mais duradouro refletido na língua falada, o latim, que deixou uma marca permanente nas línguas da França, Espanha, Itália e Romênia, sendo que também o inglês moderno possui palavras de origem latina. Além disso, conservado pela Igreja Romana em até há muito pouco tempo, ainda utilizado em todas as suas cerimônias, o latim se converteria numa linguagem aceita internacionalmente nas ciências, na medicina e no direito. O direito romano é a raiz de muitos dos sistemas legais modernos do mundo ocidental. De que modo nos falam as civilizações clássicas através dos séculos? Os gregos foram a ânsia de investigação nas ciências e nas artes, e o espírito ateniense da democracia continua vivo. Os romanos acharam seguidores nos construtores de seus impérios como Carlo Magno e Napoleão, e também nos pensadores liberais das revoluções francesa e americana. Porém, para encontrar as outras grandes influências do mundo antigo, devemos dirigir nosso olhar para além de Grécia e Roma, em direção à Ásia,